Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai compor o nosso curso Spring REST API. Já vou pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal e também na descrição do vídeo eu deixei minha chave Pix. Faça uma pequena contribuição para fortalecer o canal, beleza? Na aula de hoje, eu vou estar implementando a atualização parcial de um recurso e de forma dinâmica. Eu vou dar um Ctrl C nesse carinha aqui, depois vou colá-lo. Aqui eu vou colocar patch. E aqui eu vou colocar update patch. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Porque eu quero mostrar algo para vocês. Eu vou restartar aqui a minha aplicação. Ok. Então eu vou aqui pro Postman e vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui uma nova request. Aqui eu vou vir nesse carinha aqui, que eu quero atualizar esse recurso com ID 1. Vou colocar aqui patch, buddy, raw e JSON. Então, quando eu falo uma atualização parcial de forma dinâmica, é porque o meu método, a minha API, não sabe qual é o atributo que o usuário vai querer atualizar naquele momento. Então, uma hora eu posso querer atualizar o name, uma outra hora eu posso querer atualizar o birth date. E lembrando que a sua API vai ter diversos usuários. Então, uma hora você vai querer atualizar um certo atributo. Então, ela tem que estar preparada para receber esse atributo. E aí você não precisa enviar, né, o restante dos outros atributos, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, a propriedade name, vou colocar aqui Eric. Se eu dar um send nessa requisição, eu vou aqui para o IntelliJ, e aí note o seguinte, pessoal, que meu Customer Register Request, ele somente está com o name com valor, né? Assim, com valor preenchido, né? Porque o CPF, gender, birth date e address, eles estão nulos. Isso acontece por quê? Porque nós temos uma biblioteca, né, chamada Jackson, que é ela que faz a conversão aqui do JSON, né, para uma classe Java, né, um POJO, e vice-versa. E aí, ela é inteligente o suficiente. Lembra quando a gente fez aqui o save? Então, ela é inteligente. Opa, eu tenho essas propriedades aqui, né? E no caso, nós estamos usando quem? Nós estamos usando o Customer Register Request e ela sabe qual que é qual, né? Então, ela faz ali a conversão e seta os valores, ok? E aí, eu usando aqui o Customer Register Request, ele entende que eu estou querendo setar nulo. E aí, eu nem vou continuar aqui porque vocês sabem o que vai acontecer, né? Se eu for lá no Mapper, ele vai trocar, por exemplo, o que vem do Customer Register Request, ele vai atribuir lá ao Customer Register, tá? Ele vai atualizar o nome, beleza, né? É isso que eu quero, só que ele também vai atualizar os outros atributos. E aí ele vai colocar lá valores nulos. Aí vocês vão falar assim para mim, mas eu vi na internet o pessoal usando um tal de bin utils ali, aí você pode fazer uma sobrescrita do método, tá? Que aí você pode ignorar os valores nulos. Aí no caso ele iria ignorar esses valores nulos aqui e só ia manter esse aqui, o name. Ótimo. Só que é o seguinte, o pessoal aí que eu andei, eu sempre pesquiso, né, sobre curso, sempre eu vou dar uma olhada aí no material na internet. O pessoal faz de uma maneira simples, onde você não tem objetos encadeados um dentro do outro. Então, somente tem ali atributos simples, né?
tipo name, tem um CPF, tem um gender. Aqui no caso nós temos um address, né? Então, embora o address ele é embeddable, né? Ele é um objeto incorporado dentro lá do Customer Register, mas dentro do address nós também temos quem? Nós temos o city, e dentro de city nós temos state. E aí, quando você tem ali um objeto encadeado com outro objeto, né, que vai acontecer em muitos casos, né, você tem um JSON ali, onde você muitas vezes dentro dele você tem um outro objeto, né? Então você tem ali uma cadeia, né, de objetos, né, um dentro do outro. E aí ele vai se perder, tá? Porque eu sei que muitas às vezes vão procurar outras aulas para tentar entender melhor, né? Falar, mas Eduardo devia ter feito dessa forma simples, né? É simples como eu falei, né? Até mostrar aqui no Postman, né? Quando eu não tenho objetos aqui encadeados, quando eu tenho apenas atributos simples aqui, beleza. Agora, quando eu tenho um relacionamento, né? Que nem eu tenho um relacionamento de Customer Register, dentro dela tem o address, né? E dentro de address tem city. Dentro de city tem state. Então, aí fica um pouco mais difícil. Dá para fazer? Dá. Mas aí você teria que fazer uma lógica bem diferente. E aí eu diria que a gente pode utilizar essa lógica que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Ok, vou até dar um stop aqui. E aí, nós precisamos encontrar uma forma de substituir esse Customer Register Request, porque a gente não pode estar utilizando ele de forma parcial. Por quê? Porque se eu não enviar a propriedade, ele vai entender que ela é nula. Tá? Então vamos descartar esse cara aqui. Vou apagar. Se a gente vir aqui no Postman, a gente consegue notar que isso aqui é um map, né? Podemos encarar ele como um map lá do outro lado, né? Onde tem uma chave e um valor. Então, um map é isso, né? Ele é composto por chave e valor. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar map, que é composto por uma chave que sempre vai ser string, e um object. Vou chamar aqui de fields, tá? Então, também isso aqui funciona, pessoal, porque eu tenho o request buddy, tá? Então ele consegue também fazer essa conversão. E aí, ó, é claro que esse cara agora não vai mais funcionar. Eu vou colocar aqui fields. Eu vou restartar aqui minha aplicação para vocês verem o negócio. Opa, aconteceu um erro aqui. Ah, claro, né, pessoal? O update aqui recebe um Customer Register Request. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retornar aqui, ó, um new Customer Register Response. Só para vocês verem aqui o que está vindo nesse fields. Então, vou restartar aqui novamente. Ok, está startado. Então, eu vou aqui para o meu Postman. E vou aqui na requisição. Vou enviar. E aí eu vou aqui para o IntelliJ. E aí note, pessoal, aqui, ó, que em fields nós temos aqui, ó, um map, né? Um linked hash map, que é um map. Aí eu tenho aqui o atributo name com o valor, tá? E aí depois, claro, nós vamos criar uma lógica aqui, ó. Por exemplo, eu vou atualizar com 3 atributos. Eu vou mudar o name, vou mudar o gender e vou mudar o birth date, tá? Então ele vai receber aqui esses caras e aí eu só vou setar lá no Customer Register, né, os novos valores. Aí os outros que eu não enviei, eu não quero atualizar. Então ele vai manter, tá? Então a gente vai implementar essa lógica, beleza? Então deixa eu parar aqui o breakpoint e aí lá no meu Customer Register Service eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método público. Por enquanto eu vou deixar void aqui, tá? Depois eu vou alterar. Vou chamar de update pet.
eu preciso receber o ID desse cara, né? Porque eu preciso passar qual o recurso que eu quero atualizar. E aqui eu vou colocar um map, que a chave é string. E aqui o valor é um object. Fields. E aí eu também copio esse cara aqui, porque eu preciso buscar lá no banco para saber qual é o recurso que eu quero atualizar. E aqui dentro de Fields, eu quero percorrer esse map para eu poder acessar a propriedade e o valor dela. Então eu vou usar um fields.forEach. Quando eu uso o forEach no map, né, na verdade eu tenho aqui dois atributos, né, duas variáveis, um para acessar a chave e o valor. Então o primeiro nome que eu vou criar aqui vai ser o property name e depois o property value. Pessoal, Java básico, hein? Java 8 isso aqui. Então, se tiverem dúvida, não esqueçam de estudar o recurso da linguagem, tem que ser craque nisso. Bom, eu vou acessar o meu map porque eu quero acessar ali as propriedades e os valores. E aí, pessoal, é claro que a gente não vai fazer assim, mas eu quero verificar cada uma das propriedades, né, para ver se realmente eu tenho uma propriedade com esse nome, né, que eu vou fazer para vocês. Vou fazer uma verificação e aí eu vou setar um novo valor. Então, ó, vamos supor que eu quero, eu vou fazer com name primeiro. Então, if o property name ponto equals for igual a name, o que eu faço? Eu pego o customer register, ou seja, o objeto que veio lá do banco, vou dar um set name, passando quem? Passando o property value. Aí lembrando que eu estou trabalhando com o object aqui, né? Então eu tenho que usar o cast. Fazer um cast aqui, né? Que no caso aqui é string. Beleza. Vou fazer aqui com mais um só. Vamos colocar aqui o CPF. Vou aqui, pessoal. Vou colocar a void aqui, depois eu troco, tá? Só para ficar um pouco mais fácil aqui o teste que eu vou fazer. Aqui não vai ter return, né? Customer register service, chamando lá o update patch, passando o ID e passando os fields, que é isso que ele está recebendo, tá? Bom, aqui eu vou colocar um breakpoint. Então, só para vocês entenderem, eu vou passar lá o name, né? E aí eu vou verificar aqui nesse map. Ó, tem a propriedade name aí? Se tiver, significa que eu quero atualizar ela. Então, acessa lá o Customer Register, dá um set name e aí altera com o valor da Property Value. Ok? Vamos mostrar aqui na prática. Deixa eu restartar aqui. E aí, eu vou aqui no Postman. E aí vamos supor que eu quero atualizar somente o name. Tá? Então, envia a requisição. Aí eu vou aqui no IntelliJ. E aí note, ó, que aqui no meu Fields, né, no meu map, eu estou fazendo a primeira verificação. Então, o property name aí, tem algum que chama name? Tem, né? Então, significa que é esse cara que eu quero atualizar. Então, eu vou lá em Customer Register e dou um set name com um novo valor. Ou seja, só estou alterando um atributo, beleza? Aí, eu vou prosseguir aqui. Aí, note ó, que eu não passei o CPF. Tá? Então, significa que eu não quero atualizá-lo e aí ele segue em frente. Aí pode ver, pessoal, é o seguinte, vocês podem ver que
somente a propriedade name, né, do meu customer register foi alterada. Os outros eu mantive. Por quê? Se eu não passar um CPF, eu simplesmente passo aqui reto, né? Não vou entrar aqui e não vou setar nada. Tá? Então ele não vai alterar os valores se eu não passar nada. E é claro também, né, você deve estar pensando, nossa, mas eu vou ter que fazer esse monte de if aí, eu até poderia usar aqui o switch case, né, porque aí eu poderia colocar lá como o property name, ó, se o property name aí, caso for name, eu seto esse cara. Se caso for CPF, né, e por aí vai. Só que tanto com switch case como if não é viável fazer isso, por quê? Porque você imagina um JSON com um monte de atributos. Você teria que fazer tudo isso. Né? E aí, é claro que a gente vai fazer de uma forma bem melhor usando o Reflections do Java. Tá? É que eu gosto de mostrar passo a passo, porque o meu intuito com o canal é para aquelas pessoas que estão bem iniciantes. Tá? Então, por isso eu gosto de mostrar o passo a passo. Os meus vídeos são longos por causa disso, porque eu no começo eu vejo a dificuldade que eu tinha. Então, às vezes a pessoa ali era muito boa explicando, mas ela ia muito rápido. Então, eu gosto de mostrar passo a passo como eu estou fazendo. Beleza? Então, eu vou parar aqui e também eu vou excluir isso aqui, né? Porque eu disse que não é viável. E para ficar mais fácil de entender aqui, né? Porque esse método update patch, se a gente fazer tudo aqui, ele vai ficar grande. Então, o que eu quero fazer na verdade? Eu quero atualizar. Então, eu quero, por exemplo, fazer um merge, né? Eu quero pegar algo que vem lá do meu JSON e aí eu vou mergear com o meu customer register. Vou fazer uma mistura, né? Porque eu vou querer atualizar alguns atributos específicos, tá? Então, eu vou criar um método aqui privado. Ele pode ser void mesmo, chamar de merge, tá? O que ele vai receber? Ele não vai receber o ID, porque o ID eu vou passar aqui. Eu quero misturar quem? Eu quero misturar o meu customer register, né, com os fields que eu vou receber. Então, eu vou colar esse cara aqui. E aí eu vou colar, né, copiar esse cara aqui. Aqui. Tá? Então, eu quero fazer um merge, né, dos campos que vão vir para cá, eu vou querer setar nesse cara aqui, tá? E aí eu vou copiar aqui, ó, recortar na verdade, né? Aqui eu vou chamar o merge, passando quem? Passando fields e o customer register que vai vir lá do banco. Beleza? Então, aqui eu só vou dar um Ctrl C aqui. Vou colar aqui como transaction, né? Que também vai ser um transaction. Mais para frente eu explico com relação a isso. Só que o nosso vídeo está ficando um pouco longo. E aí eu quero deixar uma aula somente para falar sobre o reflection, tá? E a gente vai fazer algumas coisinhas ali. Então eu prefiro deixar isso numa outra aula para que eu possa explicar com detalhes o que eu estou fazendo e a gente fazer aí a atualização de uma forma dinâmica. Beleza? Então, eu vou pedir para que vocês dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal e também eu deixei a minha chave Pix na descrição do vídeo. Faça aí uma colaboração para estar fortalecendo o canal. Beleza? Então, até a próxima aula.